Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vai deixando aí o seu like, compartilhe o link para que outras pessoas possam assistir essa mensagem. E vamos orar apresentando a palavra de Deus ao Senhor, pedindo graça para que o Senhor fale conosco através dessa mensagem. Feche os teus olhos. Pai amado, eu te louvo, bendigo e exalto o teu santo nome, porque tu és Deus, Senhor sobre as nossas vidas, dependemos de ti. E te pedimos, Espírito Santo de Deus, fala conosco, nos ensina, ministra aos nossos corações, fala segundo a necessidade de cada um. Queremos ser edificados por Ti e é o que eu te peço, Pai. A Tua graça sobre nós nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei o tema dessa mensagem, os benefícios do reino. Você sabia que todas as pessoas, ou a grande maioria das pessoas, que se aproximam de Deus, se aproximam da igreja ou da religião, elas vêm em busca de um benefício. Na verdade, o ser humano é assim, faz parte da característica intrínseca do ser humano buscar as bênçãos e os benefícios. Quando você vai comprar um celular, você procura aquele que melhor te agrada, no preço, na velocidade de processamento, o tamanho do espaço interno para armazenamento de dados. Aí depois você vai contratar um plano de internet, um plano de televisão, então você busca aquele que te oferece os melhores benefícios, não é assim? Isso faz parte do ser humano, nós queremos ser abençoados. E quando as pessoas se aproximam de Deus, obviamente a palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo é quem convence as nossas vidas a vir até Deus, né? É o Senhor quem nos atrai, sabemos disso pela palavra. Mas, quando chegamos perto do Senhor, nós desejamos ser abençoados, nós queremos os benefícios que o reino de Deus nos oferece. E não há nada errado nesse sentido, Deus sabe disso. Quando estudamos alguns personagens da Bíblia, nós observamos aqueles que se aproximaram do Senhor em busca do benefício de Deus. Eu me lembro que quando eu me converti, aos 12 anos de idade, uma moça veio na rua onde eu morava e ali ela falou de Jesus, pegou várias crianças e falou sobre salvação, falou de perdão de pecados e ela fez a seguinte pergunta: quem um dia quer estar com Deus? Eu falei, eu quero. Então, para estar com Deus você precisa receber a Jesus no seu coração. Você quer? Eu falei, eu quero. Então a minha conversão foi muito simples. Eu apenas aceitei a Jesus porque eu desejei estar um dia na presença do Senhor. E é claro, esse é o benefício. Assim nós somos. Alguns personagens na Bíblia se aproximaram de Deus de uma forma espontânea, aparentemente sem desejar algo, apenas porque queriam se aproximar do Senhor, ou por curiosidade, ou porque queriam andar com Deus. Outros porque precisavam de um milagre. Eu queria que você abrisse no livro de Lucas, no capítulo 19. Vamos começar por esta história. O texto bíblico diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Então, veja, Jesus ele estava andando por um caminho e um homem que a Bíblia diz se chamar Zaqueu, ele era maioral dos publicanos. O que era um publicano? Ele era um judeu, servidor público a serviço dos romanos. Então era um judeu numa alta posição do governo romano. E ele era um homem rico, ou seja, aparentemente não estava precisando de nada, tinha uma boa posição social, uma boa condição financeira. Ele apenas queria ver quem era Jesus. Aí verso 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. E ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. A Bíblia diz que Zaqueu recebeu Jesus com alegria. Ele não foi até Jesus porque precisava de uma bênção, precisava de alguma coisa, ele apenas desejou estar com Jesus.
e o recebeu com alegria. Jesus foi para a casa dele e ali conversaram, comeram. Verso 7, todos viram e murmuravam, dizendo que ele hospedara um homem pecador. Claro, todo cobrador de impostos era tido como um homem desonesto, né? Que cobrava impostos a mais do que devia. Então no verso 8 diz, entre mentes Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu sabia que em algum momento da sua vida ele tinha errado, em algum momento da sua vida ele tinha sido desonesto. Então ele fala, Senhor, eu vou pegar metade dos meus bens e dar aos pobres, e aqueles que eu defraudei, né, se eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Aqui demonstra um coração arrependido diante do Senhor. Aí continua, verso 9. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, nessa história, a gente encontra um homem chamado Zaqueu, que ouve falar de Jesus e ele tem o desejo de estar com Jesus. No momento em que esse encontro acontece, a presença de Jesus, as palavras do Senhor transformam o seu coração de maneira que ele se arrepende de pecados. Então ele diz que daria bens aos pobres, devolveria o dinheiro que defraudou das pessoas. E o Senhor diz a seguinte frase, hoje houve salvação nesta casa. E depois o Senhor diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. No texto original, a palavra salvar aqui é sozo, que significa uma obra completa. É salvação, perdão de pecados, libertação, restauração, é a obra completa da cruz. Então, Jesus está dizendo para aquele homem chamado Zaqueu que ele alcançou uma salvação, a obra completa. A vida dele foi transformada pelo encontro que ele teve com Jesus. Quero chamar a atenção que nesse caso, Zaqueu não foi atrás de Jesus porque buscava uma bênção, um benefício da parte do Senhor, simplesmente ele desejou estar. Amém? Agora vamos a um segundo personagem no livro de Marcos. Marcos, no capítulo 5, nós encontramos uma passagem aonde uma mulher precisava urgentemente ter um encontro com Cristo. E no verso 30 do capítulo 5 de Marcos diz assim, Jesus, conhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou as vestes? Veja, essa história fala de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Essa mulher tinha uma hemorragia, já tinha consultado vários médicos e ninguém tinha condições de curá-la. Mas ela, sabendo que Jesus estava passando por ali, ela precisava urgentemente tocar em Jesus, porque ela acreditava e sabia que se ela tivesse um encontro com o Senhor e tocasse em Cristo, a vida dela seria transformada, a enfermidade dela seria tirada. E assim ela fez, ela andou no meio da multidão, tocou nas vestes de Jesus. Jesus, sabendo que dele havia saído poder, ele pergunta, quem me tocou? E os discípulos falam, Senhor, está todo mundo te apertando no meio da multidão? Como se uma pergunta, quem tocou? Então Jesus diz, porque de mim saiu virtude. Jesus sabia que alguém tinha sido curado pela fé, por ter tocado em Cristo. Então, verso 33, a mulher atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então aqui mais uma vez Jesus declara uma salvação, uma obra de transformação na vida daquela mulher, na vida de uma pessoa que tocou em Jesus pela fé. Nesse caso, Jesus não foi até a mulher, Jesus ele passou por um local e a mulher veio até ele necessitando da bênção, buscando o benefício. Às vezes, nós olhamos para o reino de Deus e criticamos algumas pessoas
e nós dizemos assim, fulano ou ciclano não vieram à igreja ou não vieram para o Senhor porque queriam ter um encontro com Deus, um relacionamento de intimidade com Deus, vieram só por causa da bênção, vieram só para receber os benefícios do reino. Mas isso não é errado, porque Jesus sabia que seria desta forma. Muitas pessoas iam até Jesus para alcançar o benefício. Ora, se a Bíblia diz que o Senhor é abençoador, que o Senhor ele tem bênçãos preparadas para nós, você há de convir que é natural desejarmos isso, é natural desejarmos ir ao Senhor em oração, buscar a sua face para recebermos bênçãos. O Senhor, Ele é o autor da vida e Ele é o doador da bênção, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então é natural que isso aconteça. Amém? Pessoas virem buscar o Senhor porque precisam de uma bênção, precisam de um benefício do reino de Deus. E assim foi essa mulher. Essa mulher tocou em Cristo e alcançou a sua bênção. Agora, no verso 21, eu vou voltar um pouquinho. Jesus, ele havia sido chamado por um homem para orar com uma criança. No meio do caminho, ele se encontrou com aquela mulher do fluxo de sangue. Então vamos voltar agora um pouquinho atrás na história, quando esse homem foi buscar a Jesus, antes dele ter se encontrado com a mulher do fluxo de sangue. Verso 21 do capítulo 5 de Marcos diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que se chega a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Instantemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Então aquele homem, a Bíblia diz, ele era um dos principais da sinagoga, era um homem importante dentro da religião. Um homem principal na sinagoga talvez fosse alguém de linhagem sacerdotal, de linhagem levítica, era uma pessoa importante dentro do contexto religioso. Ele vai até Jesus, se humilha diante de Jesus e pede: Jesus, ora, impõe as mãos sobre a minha filhinha, porque ela vai morrer, para que ela possa viver. Esse homem, um homem que fazia parte do contexto religioso de Israel, alguém importante dentro da religião, entendeu que precisava se colocar diante de Jesus e clamar ao Senhor para que um milagre viesse a acontecer. Então ele vai até Jesus. Jesus, a Bíblia diz no verso 24, foi com ele. Então aqui é um caso diferente do primeiro, onde a mulher vai e toca em Jesus e já fica curada. A esse caso, Jesus vai até a criança para orar com ela. Então, o agir de Deus, ele funciona de muitas maneiras. Às vezes as pessoas vêm até Deus, já são abençoadas. Às vezes elas buscam ao Senhor e a resposta demora a acontecer. Às vezes o Senhor não faz nada para agir muito tempo depois. A forma do agir de Deus pertence a Ele e o que nós temos que fazer é crer, buscar e confiar. Aquele homem sai com Jesus, Jairo, Jesus sai. No meio do caminho eles encontram a mulher do fluxo de sangue, a mulher é curada e tal, não é? Jesus se demora um pouco até chegar na casa de Jairo. Chegando lá, a criança já estava morta. Mas a gente vê no verso 41 o que diz: tomando-a pela mão, disse: Talita, cumi. Jesus pegou a criança morta pela mão e falou: Talita, levanta. Verso 42, imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Então essa situação, essa história mostra Jesus indo até o problema da pessoa e restaurando, salvando e curando. Às vezes o Senhor ele vai até o âmago do seu problema para tratar, para curar, para restaurar. Às vezes nós só vamos nos aproximar do Senhor, clamar a Ele e o milagre já vai acontecer.
Às vezes vamos esperar o agir e a forma de Deus. Ele sabe como fazer todas as coisas, amém? Mas esse é mais um exemplo de alguém que buscou a Deus, buscou ao Senhor Jesus, porque precisava receber um benefício. Agora no livro de Marcos, no capítulo 10, vamos avançar um pouquinho mais. Nós encontramos outra história de alguém que precisava ser abençoado pelo Senhor. Marcos 10, no versículo 46. Foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então imagina, Jesus está passando, tem um mendigo sentado em algum lugar e o mendigo é cego, ele ouve falar que é Jesus e ele fala uma frase muito poderosa: Filho de Davi. Filho de Davi era uma expressão que era pertinente, só podia ser usada ou era usada para o Messias, que era aguardado por Israel. Então quando ele diz Filho de Davi, era uma referência ao Messias, né? Então ele fala: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o pessoal: cala a boca, fica quieto. Continua. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram o Bartimeu. Interessante que a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus. No caso de Jairo, Jesus foi com Jairo até a casa dele para orar com a menina. Mas é claro, né, pastor? A menina estava doente, estava morta, né? Jesus tinha que ir até lá. Não necessariamente. Jesus poderia, aonde ele estava, dizer: vai, a tua fé salvou a tua filha. E chegando lá, a filha já estava salva. Existem outras passagens da Bíblia que Jesus curou à distância, ele não foi lá. Amém? Mas no caso da filha de Jairo, Jesus foi. Nesse caso, Jesus não vai ao cego, ele fala: chama ele para vir até mim. Então é interessante a forma do agir de Deus. Na medida em que o homem falou: Jesus, tem misericórdia, Jesus falou: fala para ele vir até aqui. E aquele homem teve que se levantar e vir até Jesus. Entenda uma coisa: existem condições, situações na nossa vida em que nós vamos ter que ir a Cristo. Às vezes as pessoas ficam esperando: quero ver Deus se mover sobre a minha vida. Cruzam os braços e ficam aguardando. Talvez isso não seja fé, talvez isso não seja esperar em Deus, talvez isso seja falta de busca, falta de perseverança, falta de clamor. Quando Jesus disse: manda o homem vir até mim, o homem era cego, né? Teve que se levantar e vir andando no meio da multidão, cego, até encontrar Jesus. Não era mais fácil Jesus andar até ele, mas Jesus disse: traga ele até mim, faça ele vir até mim. Muitas vezes nós vamos ter que ir ao encontro do Senhor, nós vamos ter que clamar, nós temos que ser perseverantes, passar pelas nossas limitações e dificuldades até chegar e ter um encontro com o Senhor. Amém? Interessante que durante esse tempo de pandemia nós temos feito cultos online, né? E eu já escutei pessoas dizendo assim: tá tão bom ficar em casa, melhor assistir o culto aqui pela internet do que ir à igreja pessoalmente. Olha, nós não vamos ficar assim para sempre não, nós vamos voltar com o culto presencial e você vai sair da sua casa e vai vir aqui para cultuar, bendizer e louvar o nome do Senhor. Então, tirando as pessoas que estão impossibilitadas de vir, se você pode vir à igreja, venha, não fique acomodado em casa não. Jesus falou para o cego: levanta e vem até aqui, que eu quero conversar com você. E ele foi até Jesus. Chegando lá, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? É óbvio que Jesus sabia que ele queria ser curado da cegueira, né? O homem era cego, mas Jesus falou: o que queres que eu te faça? Muitas vezes você vai ter que abrir a sua boca, confessar os seus problemas a Jesus. Você não pode ter o coração orgulhoso e dizer: Deus sabe todas as coisas, se Ele quiser, Ele opera na minha vida, também se Ele não quiser, aí é problema de Deus, Deus sabe o que faz. Muitas vezes essa posição é uma posição orgulhosa.
Mas Jesus falou: o que você quer que eu te faça? E o cego disse: que o Senhor me cure, que eu volte a ver. Então Jesus falou: então fica curado. Mas foi necessário ele verbalizar, abrir a boca, falar da sua necessidade. Quando ele disse que eu volte a ver, ele estava dizendo: um dia eu pude enxergar, mas por algum motivo perdi a visão, fiquei cego, mas eu quero ser restaurado, quero ser curado, quero voltar ao princípio de tudo. Quando eu enxergava, talvez nós tenhamos que chegar para Jesus e dizer: Jesus, o meu problema é esse. Antes eu não tinha esse problema, antes estava tudo bem, mas por algum motivo tudo ficou ruim. Mas agora eu preciso que o Senhor mexa na minha vida e faça com que eu volte a ser como eu era antes, curado e perfeito. Está dando para entender? É necessário ir a Cristo, verbalizar, contar o problema, expor a Ele qual a necessidade. Então aquele homem foi curado da cegueira. Jesus o chamou. Talvez Jesus esteja te chamando hoje dizendo: ei, vem cá, vem conversar comigo, me fala qual o seu problema que eu quero agir na sua vida. Você vai ter que orar, confessar, contar o problema, contar a necessidade, se humilhar diante do Senhor, então Ele vai agir na sua vida. Nunca endureça o seu coração ao Senhor, sempre vá até Ele para poder verbalizar as suas necessidades. Amém? Glórias a Deus! Agora, veja o que diz o livro de Lucas no capítulo 6. Lucas, capítulo 6, verso 19, diz assim: e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Então aquele desejo de tocar em Jesus era comum a todos, porque de Jesus saía virtude, de Jesus saía poder. E assim também é com as nossas vidas. Nós queremos vir à igreja, estar na casa do Senhor, participar do culto, ter um encontro com a presença e com a glória do Senhor, para poder tocá-lo, para poder receber a virtude da bênção do Senhor. É natural e Jesus sabe que as coisas funcionam assim. Amém? No livro de Mateus, no capítulo 19, mostra um outro personagem e eu quero explorar um pouquinho esse personagem. Mateus, no capítulo 19, no verso 16, diz o seguinte: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Veja, eu quero comparar esse rapaz dessa história com Zaqueu. Zaqueu era homem rico, era importante na sociedade, aparentemente não precisava de nada, simplesmente ele foi até Jesus porque queria conhecê-lo e ali se converteu, ali tocado pela palavra do Senhor, ele entregou a sua vida a Cristo. Agora é uma situação semelhante, é uma pessoa de uma boa condição. Então presta atenção, o rapaz pergunta: mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, que é Deus, né? Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, em outras palavras, Jesus falou para o rapaz: olha, se você quer entrar na vida eterna, guarda os mandamentos, ou seja, obedeça a palavra de Deus, faça aquilo que Deus ensina. Aí continua, e ele respondeu, e ele lhe perguntou: quais mandamentos? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Então a resposta daquele rapaz foi o seguinte: olha, tudo isso, Jesus, que o Senhor está falando, eu já faço, eu já guardo a lei, eu já obedeço os mandamentos do Senhor, né? Eu já sou uma pessoa de tradição religiosa, eu já faço isso, me falta mais alguma coisa? Então Jesus, conhecendo o coração de todos, vai e toca no ponto em que aquele rapaz estava apoiado. Aparentemente ele estava apoiado na sua fé, mas veja que não era isso. Olha, verso 20, replicou-lhe o jovem:
tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Lembra de Zaqueu? Zaqueu falou assim: eu vou vender metade dos meus bens, entregar aos pobres, e quem eu defraudei, vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu estava arrependido e ali de fato ele estava se convertendo. Aqui Jesus sabia que aquele rapaz ele era um homem de bens, de posses. Então, quando Jesus fala, olha, você deve obedecer à palavra de Deus, ele fala, isso eu já faço. Então Jesus, sabendo que ele tinha um coração avarento, que ele não estava firmado na fé, mas estava firmado no seu dinheiro, né? Firmado em bens materiais, Jesus fala, vende o que você tem, dá aos pobres e me segue. É claro que para andar com Deus, não é necessário vender tudo o que tem e entregar aos pobres para depois andar com Deus. Isso não é uma doutrina, mas Jesus falou aquilo para ele porque sabia que esse era o ponto que tocava na vida dele. Ele era um homem avarento, ele não estava firmado em Deus, ele estava firmado em bens materiais. Então Jesus fala, vende o que você tem e me segue. Jesus já sabia que ele não faria aquilo. Aí verso 22, tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Entenda, o Senhor não está condenando ser rico, nem está dizendo que o rico não vai entrar no reino. O que Jesus está dizendo é que a pessoa que está firmada nos bens terrenos, materiais, ela não consegue confiar em Deus. Aquele menino, aquele rapaz não conseguia confiar em Jesus a ponto de obedecer e entregar o que tinha. Lembra que Jesus falou, Pedro, a partir de hoje te farei um pescador de homens? O que Pedro fez? Largou as redes, largou o barco e seguiu Jesus. Pedro fez isso, porque ele confiou na palavra do Senhor. Amém? O rapaz ficou triste e foi embora. Por quê? Porque ele confiava nos seus bens e não confiava em Jesus. Então, como é que eu quero concluir esse raciocínio? Existem muitas maneiras de se aproximar do Senhor. Na maioria das vezes, as maneiras que as pessoas se aproximam do Senhor é por interesse de receber um benefício, e não tem nada errado nesse sentido, o Senhor sabe disso, porque todos queriam tocar em Jesus, porque dele saía virtude. Todas as pessoas que um dia chegaram na igreja precisavam de libertação, cura de enfermidade, restauração familiar, restauração financeira, uma cura de um problema de alma, de uma tristeza, ou vieram à igreja em busca de boas amizades. O indivíduo não queria arrumar uma namorada no baile, queria arrumar uma namorada dentro da igreja. Tudo isso é aceitável quando as pessoas vêm ao encontro do Senhor. O grande problema é que quando as pessoas conhecem a Jesus e têm um encontro com o Senhor e elas não são transformadas e convertidas, então o que acontece? Elas se frustram quando não alcançam benefícios. Eu vou explicar novamente. As pessoas vêm até Jesus e o poder de Cristo nas nossas vidas é um poder transformador. Então disse que a pessoa se converteu, ou seja, ela aceita Jesus como Senhor e Salvador e a sua vida é transformada. Então ela chega à igreja ou chega na presença do Senhor em busca de um benefício. Mas, ouvindo a palavra do Senhor, ela é transformada, se arrepende de pecados e a sua vida muda. Lembra, a vida de Zaqueu mudou, Jairo teve a sua vida mudada, a filha ressuscitou, é claro que ele se converteu. A mulher do fluxo de sangue, é claro que se converteu, Jesus disse que ela foi salva pela fé. Não é? O homem cego, na sequência do texto, diz que ele seguiu, depois de ser curado, o cego Bartimeu seguiu a Jesus. São pessoas que foram convertidas, receberam o benefício de Deus, tiveram vida transformada. E essa última história do rapaz que tinha muitas posses, era um rapaz rico, quando Jesus fala,
entrega aos pobres, então ele se entristece e vai embora porque ele era avarento e não queria abrir o seu coração ao Senhor e confiar no Senhor, mas ele queria estar firmado no seu emprego, no seu trabalho, no seu conhecimento, na sua reputação. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando chegamos na presença do Senhor e não nos desarmamos diante dele, mas ficamos alicerçados na nossa condição pessoal e humana e impedimos o agir de Deus nas nossas vidas. Existe algo também que acontece quando as pessoas chegam à presença do Senhor. Elas vêm a Deus, aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, começam a ter uma vida aparentemente piedosa, com o desejo de servir ao Senhor, mas por algum motivo elas não recebem o benefício de Deus. Então, porque não recebem o benefício de Deus, aquela bênção tão almejada não acontece, então a pessoa se afasta do Senhor porque ela pensa: busquei a Deus para ser abençoado, como não recebi a bênção, vou me afastar do Senhor, porque me aproximar dele não me adiantou em nada. E esse é um grande erro que acontece dentro do cristianismo. Quando nós buscamos ao Senhor para ter um benefício, e é aceitável, mas conhecemos ao Senhor e nos convertemos, nós entendemos que o benefício é consequência de andar com Deus, de uma vida com Deus, mas não é o propósito de estar na sua presença. Então, eu busquei a Deus para receber o benefício, mas agora eu conheço a Jesus, então independente de receber o benefício ou não, eu vou continuar com o meu Deus, porque agora o meu coração está convertido, então eu ando com Deus, porque eu amo ao Senhor, porque eu entendi que Ele é Deus sobre a minha vida e eu estou debaixo da autoridade do Senhor, então Ele vai fazer conforme lhe apraz. Então, se eu buscar o benefício e o Senhor não me der, ainda assim eu vou continuar adorando e glorificando ao Senhor. Então isso é um passo de maturidade de fé. A pessoa, quando chega lá imatura, ela chega para receber a bênção, mas depois que ela cresce espiritualmente, então ela entende que recebendo bênção ou não, vou continuar servindo ao Senhor, porque só Ele é Deus e só Ele é Senhor sobre a minha vida, e se Ele me abençoar, amém. Se Ele não me der o que eu quero e o que eu busco, amém, porque o Senhor tem o melhor para a minha vida. O tema da mensagem é benefício no reino. Não há problema algum de você e eu irmos até o Senhor buscar os seus benefícios. Como eu disse, o Senhor, Ele é o galardoador daqueles que o buscam. O que é galardoador? É um abençoador. O Senhor quer nos abençoar, quer nos dar todos os seus benefícios. A questão é, quando uma pessoa imatura, com falta de fé, que não confia no Senhor, não conquista as coisas que tem buscado, então se afasta de Deus, pensando erroneamente: se não fui abençoado, então não quero mais andar com Deus. Isso é um engano do diabo. Precisamos ter maturidade para que isso não aconteça. Essa última história desse rapaz foi assim. Ele chegou e falou: Senhor, eu sou um cumpridor da lei, tudo isso que o Senhor está falando eu já faço. O que mais eu preciso para ir para o céu? Jesus falou: dá o que você tem aos pobres e me segue. Ah, não, vender os meus bens, dar para pobre, para seguir o Senhor? Não, isso eu não quero fazer. Ele não buscou a Jesus para ter benefícios, ele foi apenas conhecer a Jesus, como Zaqueu. Só que Zaqueu arrependeu-se, se converteu, e aquele rapaz preferiu ficar apoiado nas suas estruturas humanas. Se você que está me ouvindo e está apoiado em estruturas humanas, cargo, posição, dinheiro, finança, enfim, e não tem dado espaço para Deus agir na sua vida, mude a forma de pensar, muda a sua cabeça e fala: Senhor, eis-me aqui, age em mim conforme for necessário para que eu possa crescer espiritualmente, para que eu possa crescer no reino, em nome de Jesus. Agora abra no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, e eu quero te mostrar sobre um homem que tinha maturidade. 2 Coríntios, no capítulo 12,
Deixa eu abrir aqui. Eu vou ler a partir do verso 7. Diz assim, o apóstolo Paulo falando, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Então aqui o apóstolo Paulo está falando que foi colocado nele um espinho na carne. A Bíblia não diz o que é, não fala se é uma doença ou talvez uma pessoa para o provocar, o afligir, né? Muitos falam de uma enfermidade. O fato é que ele diz um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Pelo texto nós vemos que não foi obra do diabo, mas o próprio Deus permitiu esse tal espinho na carne. Para quê? Para que ele não ficasse soberbo, ou seja, alguma coisa que fizesse ele lembrar de ser humilde diante do Senhor. Aí continua, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Essa é a palavra, essas são as palavras de um homem maduro. Paulo passava um problema, talvez uma enfermidade, e ele orou por 3 vezes falando, Senhor, me livra disso. E o Senhor não o livrou. Não é? O Senhor disse, a minha graça te basta, não vou te livrar do tal espinho na carne. Então Paulo diz assim, eu vou glorificar ao Senhor, vou me alegrar nele, para que o poder dele se aperfeiçoe em mim na minha fraqueza. Ele não recebeu o benefício que ele queria, que era ter o espinho da carne tirado. No entanto, ele continuou glorificando a Deus. Diferente da pessoa que se entristece, esfria, se revolta com Deus, se revolta com a igreja, quando não alcança objetivos, propósitos e benefícios para a sua vida. Então a pessoa se aborrece com Deus. Essa é a atitude de um imaturo. Mas a pessoa madura, ela diz, se o Senhor quiser, Ele me abençoa. Se Ele não quiser, não vai me dar o que eu estou pedindo. Mesmo assim, eu continuo adorando e glorificando ao Senhor, porque só Ele é Deus e Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Aleluia! Para terminar, eu quero ler Salmo 103. Salmo 103, a partir do verso 1, diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Veja que o salmista, que é Davi escrevendo, ele diz, Senhor, tudo que há em mim, bendiga ao Senhor, ou seja, que todo o meu ser glorifique o teu nome. Aí ele fala, não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Ou seja, Davi falando, Senhor, não esqueça de me abençoar com todos os teus benefícios. Não é? Ele está pedindo. Aí diz, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Aleluia! O nosso Deus é o Deus do benefício, é o Deus da bênção. Pode vir ao Senhor buscar os benefícios do reino para a sua vida. Só não se afaste do Senhor se algum dos benefícios não te alcançar. Tenha maturidade para dizer, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Não vou te abandonar, não vou esfriar, não vou deixar de congregar, não vou pecar contra o Senhor, não vou blasfemar, não vou abrir a boca para murmurar e reclamar, não vou duvidar do senhorio de Cristo sobre a minha vida, não vou voltar atrás, continuo andando em frente, continuo buscando a face do meu Deus e eu sei que o Deus que abençoa derramará sobre a minha vida toda a sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra no teu coração? Eu quero orar com você.
que tem buscado os benefícios do Senhor. Se você tem alcançado, vamos agradecer. Se você não alcançou, não desanime. Se não acontecer, não murmure contra Deus. Deus, Ele é o melhor que você tem sobre a tua vida. E Ele é tudo aquilo que você não pode perder. Vamos orar? Feche os teus olhos. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos pelo ensinamento da tua palavra. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é tão explícito em nos ensinar a depender do Senhor, a confiar em Ti. Nós queremos, Pai, como diz o salmista, te pedir, não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios, porque é o Senhor quem cura, é o Senhor quem perdoa, é o Senhor quem livra da cova, é o Senhor o autor da bênção. Por isso, derrama as tuas bênçãos sobre nós. Mas, se porventura alguém não alcançar aquilo que almeja, ainda assim, continue firme em Deus, continue adorando ao Senhor e crendo que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. E nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que cada um que está ouvindo essa mensagem seja abençoado com toda a sorte de bênçãos da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Se você nunca se rendeu a Jesus, hoje é o momento de entregar a sua vida a Cristo. Se você já fez isso, continue andando firme no Senhor. Se o seu coração está entristecido e abalado, volta para o Senhor. Firma o teu pacto e tua aliança com Ele. Não se afaste, não esfrie, não desanime, não deixe de crer. O Senhor continua sendo Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe e que você tenha um restante de semana abençoado em nome de Jesus.